Daniela voltou para os estúdios, depois de um gelo para calar a tagarela. Mal chegou, já quer bater nas colegas. Que coisa feia, Daniela. A Veja diz que o Cid mentiu. A narrativa pulou da janela. A Globo News entra em surto coletivo, liderada pela Daniela. A família do Cid foge. O frango escapou da panela. E agora quem vamos ameaçar? Se pergunta a Daniela. Prende o Cid, solta o Cid. A verdade logo se revela. Globo e Xande estão enlouquecidos. E quem mais grita é a Daniela. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasilinos, vocês estão prontos para o fim do golpe que nunca aconteceu? Meus queridos, o blockbuster jurídico do STF chegou ao fim e o roteirista ficou sem história para contar. A República Popular Democrática do Xandaquistão está de pernas pro ar após a Veja revelar que Mauro Cid mentiu na delação do golpe invisível de Taubaté. Como uma barata tonta após a primeira dose de Rodox na fuça. Por favor, Rodox não, é covardia. O regime de sua xandidade não sabe o que fazer. Bota casaco, tira casaco, prende Mauro Cid. Agora, Mauro Cid é preso. E solta Mauro Cid. Informação urgente. A gente está recebendo informação da defesa do Mauro Cid de que houve um pedido de prisão, mas ele já teria sido revogado. Raciocínio rápido. Se prende o Cid por ter feito declaração falsa ou por violar o acordo usando a rede social de outros, anula a delação e todo o processo que está baseado nela. Então, o arrependimento quanto à prisão veio e o cabeça de espelho revogou o ato. E no final decide ainda chamar Cid para um papinho amigável, com muita ameaça e tortura psicológica, para ele falar o que sua xandidade quiser. O problema: o gênio não só saiu da garrafa, como também a garrafa caiu e quebrou. E Chandelle pode colar os cacos com a melhor super bonder do mercado, mas não adianta mais. Nunca vai ficar igual a garrafa original. E ninguém é louco de beber água de uma garrafa remendada que pode cortar sua mão ou mandar uns caquinhos de vidro para dentro da goela. A delação do Mauro Cid, a peça principal do Teatro Mambembe do golpe, tem tanta validade quanto uma nota de R$3 com a imagem de Maria do Rosário dando de mamar para um bebê reborn. Sim, Xandemar vai forçar Mauro Cid a negar tudo o que disse nos prints do Instagram revelados pela Veja.
Mauro Cid, com uma arma metafórica apontada para sua cabeça, do seu pai, da sua mulher, da sua filha, vai dizer que tudo era brincadeirinha, que ele estava doido de tarja preta, que ele escreveu aquilo porque o Bolsonaro o forçou através de poderes telepáticos. Mas já era. O mundo inteiro já considera isso tudo um tribunal de exceção e o fato de a Veja, uma revista do sistema, ter revelado isso, significa que o sistema acha que a brincadeira do cabeça de manequim já foi longe demais. Por via das dúvidas, Chanderleia e seus jagunços já conseguiram um novo Mauro Cid, Gilson Machado. O ex-ministro de Turismo do Bolsonaro foi preso na manhã dessa sexta-feira 13. A detenção ocorre dias depois de o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, solicitar ao Soviético Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra Gilson Machado, sob suspeita de obstrução de investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal. De acordo com a Polícia Federal, Machado teria atuado no dia 12 de maio para obter um passaporte português para Mauro Cid. A solicitação foi feita junto ao Consulado de Portugal em Recife, com o objetivo de ajudar Cid a escapar das garras da democracia turbinada do Bananil. A polícia política da República de Xandemar sentiu o golpe. Enquanto isso, o dinheiro desviado dos idosos sem qualquer tipo de resposta. Ninguém é preso, ninguém perde passaporte, ninguém tem os bens congelados, nem as redes sociais bloqueadas. A própria PF já avisou que o presidente do segundo sindicato que mais faturou com as fraudes, o irmão do Lula, não será investigado. É inimputável. Mas ele foi só o primeiro e mais óbvio protegido a receber a garantia de impunidade, antes mesmo dos trabalhos começarem. Atrás dele vêm muitos outros ladrões que a lei não alcança. Ninguém vai ser responsabilizado pelo desvio e vai ficar por isso mesmo. Pois é, Gilson, se em vez de pedir passaporte você tivesse roubado bilhões de velhinhos, você estaria livre agora. E se o Nosferato de toga e seus jagunços amestrados estão correndo feito barata tonta, tentando tampar todas as frestas por onde a luz do sol teima em entrar, os pobres diabos da Globo News não estão muito diferentes. Olha a cabeça da noiva cadáver da notícia, Leilane Neublá, dando tilt. 4 da manhã, então, 11 horas da manhã, Mauro Cid, delator do golpe, da possibilidade do golpe de 22, do golpe contra o Brasil, do golpe de Estado, ele vai depor na Polícia Federal. É tanto botox que travou a boca. Mais um pouco ela começa a babar. Tá gaguejando tanto que já podia cantar My Generation, do The Who. A moça tá nervosa por quê? Ela deve ter esquecido as palavras-chave que passaram para ela no briefing. Olha, tem que ter as palavras golpe, atentado, democracia, instituições, extrema-direita. Nem ela acredita no que fala. Mano, o desespero das blogueiras para que a delação de Cid não seja anulada é hilário. E se até a Leilane, que é mais calma, já tá batendo os pinos, imagina a histérica de plantão e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Ela voltou do sanatorinho, onde passou 5 dias tomando eletrochoques para aprender a nunca mais revelar as fraquezas de Chandeleide, como fez na semana passada. Se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado. Só que as provas de que Cid estava mentindo foram um gatilho forte demais para ela. E a insanidade claramente voltou. A gente vai direto para o blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, ele se notabilizou por participar das lives de Bolsonaro, era quase anedotário ali, ficava tocando sanfona, fazia cânticos, fez campanha, virou um nome ali do bolsonarismo. A PF, gente, apurou que ele, Gilson Machado, este personagem, de novo, informação da Andréia Sadi, QR Code para o blog dela, ela subiu ali um texto ainda curto, mas já está entrando com todos os bastidores que, claro, ela sempre tem.
Gilson Machado é suspeito de ter tentado, gente, obter um passaporte internacional, um passaporte português, para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou se tornando delator na trama golpista. Para que esse passaporte? Para que Cid pudesse sair do país diante do avanço das investigações sobre ele. De novo, é um passo da Polícia Federal no meio do julgamento da trama golpista, que agrava, gente, claro, o caso diante de todos aqueles que já são réus na ação penal que o Supremo Tribunal Federal está analisando. Essa semana, na quarta-feira, terminaram os depoimentos do núcleo, digamos, crucial da trama golpista, o núcleo político, do qual Jair Bolsonaro faz parte. O ex-presidente surpreendeu, porque lá, diante de Alexandre de Moraes, adotou um tom ameno, tentou fazer piada, convidou o ministro para ser vice, claro, em tom de brincadeira, e o ministro só respondeu: declino novamente, porque antes disso Bolsonaro havia pedido para exibir ali algumas imagens sobre como ele é recebido no país. Bom, o fato de Gilson Machado ter sido preso e de ter sido preso sob a alegação de ter tentado obter um passaporte para Mauro Cid sair do país quando a trama golpista já estava se desenrolando, de novo eu digo, agrava a situação. Por quê? Tem um personagem desse núcleo crucial que está preso, sem prazo para sair da cadeia. Walter Souza Braga Neto, general do Exército, comandante de operações importantes, sentou no banco dos réus, prestou depoimento também em tom ameníssimo, não foi para enfrentamento não. Por que é que Braga Neto está preso e é o único a estar preso? Porque ele é acusado de ter tentado interferir no andamento das investigações. A delação do coronel Chicó foi pro vinagre. O jeito foi providenciar uma nova pesca probatória. Vão quebrar a cara de novo. De todo jeito, é mais uma cortina de fumaça para encobrir a bomba da Veja. É sempre assim que eles agem. É impressionante o quanto a Daniela desinforma. Gilson tentou obter o passaporte mês passado. Não existia mais investigação alguma contra o Cid. Pelo contrário, ele já está sendo processado e já fez um acordo de delação. A fuga de Cid acabaria com seu termo de delação premiada. Se a investigação já foi finalizada, como que o Gilson foi preso por obstrução de investigação? É como dizia o Tagliaferro nos arquivos da Vaza Toga: quando ele cisma, é uma tragédia. Mas calma que tem mais. Com a confusão da prisão e não prisão do Mauro Cid e prisão do Gilson, as tiazinhas da Globo News ficaram meio perdidas e Mortadela Lima perdeu a paciência com as próprias colegas, ficando agressiva. Esse é a historinha, são os capítulos dessa manhã? Na verdade, são duas coisas, assim, de fato. Teve um pedido de prisão e foi revogado, segundo a informação que a gente tem. Então, ele não chegará a ser preso. E aí, não por causa do depoimento da PF, mas dentro desse contexto maior, ele será ouvido pela PF para saber, vem cá, você estava tentando fugir com o passaporte português obtido pelo Gilson Machado? Então, o depoimento é muito mais pela investigação e não tem relação com a revogação da prisão. O que a gente precisa saber, Leilane? Por que essa prisão foi determinada? Quem revogou? Quais são as provas? Por que foi revogado? Quem revogou? Quais os revogou? argumentos dessa revogação tão rápida? Porque a gente não vê revogações tão rápidas assim em casos como esse. São informações de momento, ele não chegou a ser preso segundo a defesa e a gente agora vai acompanhar quais medidas de fato ele chegou a ser alvo, se era somente a prisão e não vai ser preso, se tem mais medidas e o que vai ser feito daqui para frente. Dani? Gente, deixa eu tentar ajudar aqui a clarear, né? Primeiro que a defesa do Mauro Cid tem um histórico de idas e vindas, né? Se a prisão foi autorizada, ela foi autorizada pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se ela foi, né? Se ela foi autorizada. Mas, como a gente teve a confirmação... Calma, vamos ter calma todos nós. Não, eu aqui. estava falando com o Gasperoni, não era com você, não. Manhã agitadíssima. Só que aí já fiquei no ar e aí ficou no meio do caminho gestual. Tô falando com o editor-chefe, gente. Então, se ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A única pessoa que pode revogar esta prisão também é o ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo que pode ter acontecido é o condicionamento da análise, da efetivação ou não desse encarceramento
diante das informações que ele vai prestar. Por quê, Leilane? Por quê? De novo, gente, se o delator não informou as autoridades de que havia um movimento efetivo para obter um documento para que ele pudesse sair do Brasil, o delator foi desleal com o sistema jurídico ao qual ele firmou o contrato de lealdade e ele, por obrigação, vai ter os benefícios cancelados. O adendo que o Valdo fez é importantíssimo. A ação penal não precisa do CID. A ação penal tem o celular do CID. Ah, o CID falou, Daniela, da reunião com os comandantes. Verdade. E aí? O que vai acontecer com esse relato? O comandante de turno do Exército e o comandante de turno da Aeronáutica, gente, já confirmaram que teve. O comandante da Marinha também. Ele só tenta dar uma corzinha menor. Ele falando assim, mas foi rapidinho. A gente falou ali de um golpe, mas foi uma coisa assim rápida. Mas está confirmado. O que o CID, o delator, ele não é prova. O delator é forma de obtenção de prova. E essas coisas já estão lá. Diga, Lei. Então, só para a gente entender, caso a delação seja anulada, o único prejuízo é para o próprio CID. Para o próprio... Exatamente. E para a família dele. E para o pai dele e para a mulher dele. Porque fez-se um escarcéu na época, quando o ministro Alexandre de Moraes disse na audiência que o senhor pense bem, porque o seu acordo é em relação a você, a sua mulher, seu pai, até a filha do CID teve documento ilegal, falso, emitido em nome dela. Então, ele vai para a delação para tirar o pai da cadeia, que virou general, reputadíssimo no Exército, que virou vendedor de muamba presidencial. Exato. Então, assim, o CID, se falhou com a lei e falhou com a família, Valdo. Seria uma burrice extrema, né? Seria uma burrice extrema. E vamos lembrar, Leilane... Repara que, na hora em que a Mortadela Lima começa a falar assim, é porque alguém, no ponto de ouvido dela, está cantando, palavra por palavra, o que ela deve dizer. E ela repete, com delay. Cuidado, Daniela, por muito menos a sua colega Miriam Leitão virou meme em 2018. Mano, esse ponto de ouvido da Globo News deve estar mais cansado e usado que o vibrador da Angélica. Pesado? Eu não me lembro de jornalistas tão descontrolados na Globo. Chegam ao ponto de falar em burrice. E repara numa coisa interessante. Alguém aí viu a Globo News citar em algum momento o conteúdo da reportagem da Veja? Não, né? Por que será? Agora olha como a Mortadela está se tornando um problema para os contatinhos de toga dela, porque fala demais. A Miss Cabeça de Ozempic admite que o depoimento de Mauro Cid foi colhido através de ameaça contra sua família e que ele assim o fez para protegê-la. Ela ainda reclama que sobre essas ameaças foi feito um escarcéu sem motivo e que a anulação de sua delação não muda em nada o contexto do processo, mesmo que sem provas. Que ginástica mental dos jornalistas para não falar da tortura e coação para obterem a delação. Bizarro demais. Essas paquitas do capeta falam na maior naturalidade que a família do cara sofrerá consequências por causa da atitude dele. Sabe onde membros da família pagam pelos crimes contra o Estado de seus parentes? Coreia do Norte atual, China de Mao Tse-tung e União Soviética de Stalin. Tá democrática demais essa corte, hein? E a Globo aprovando. Se o STF disser que vai botar fogo em filhotes de labrador para salvar a democracia, essas jornalistas trazem o fósforo e a querosene dando gargalhada. De todo jeito, em cima da hora, chegou uma nova notícia que deve ter dado um piripaque na Mortadela Lima. A família do Mauro Cid, que era usada como refém pelo líder supremo do Xandaquistão, fugiu. Atenção, César Tralli, 11 horas e 20 minutos. Atenção, César Tralli obteve o pedido da Procuradoria-Geral da República pela prisão do Gilson Machado e também
por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa Camila, fiquei aqui na sua frente, Sem numa problemas. manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Vamos Cid? chegar lá agora, porque tá. sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas Acho que isso em é relação a importante Mauro para Cid. dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, Ó, a já tem a PGR diz o resposta nessa- seguinte. Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, é porque eu não sabia que isso ia do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Ou seja, pediu a prisão dos dois. O desespero da mortadela. Estão certíssimos. Cid foi torturado e ameaçaram a esposa e a filha dele. Fizeram muito bem. Segundo a lei, a pena é individual e não se estende a terceiros, no caso a família. Mas no Brasil de hoje, nunca se sabe, né? Que boa notícia. Agora o Cid pode falar a verdade e parar de falar o que o Xandão quer ouvir. Sem reféns, como o STF vai conseguir delações? Pode abrir a boca agora, Cid. Veremos a verdade no julgamento. A narrativa mentirosa do golpe, revelada pela Veja, tem tudo para cair. O desespero é tão grande que a Daniela Lima e os jagunços da Globo News estão monitorando os passos de uma adolescente, a segunda filha do Mauro Cid, que ainda não escapou do Brasil. Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né? Que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. Uma segunda filha, de nome Giovana, tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então, a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai, mãe, mulher e as 2 filhas. Neste momento, Mauro Cid está na Polícia Federal para prestar depoimentos. A situação do delator da trama golpista é muito ruim. Ele está, digamos, sob o fio da navalha, Valdo Cruz, Leilane e Camila. No fio da navalha, para ter aí seu status de, digamos, um delator que goza de liberdade, revogado. A situação dele é muito grave. A filha, então, a segunda filha de Mauro Cid, de nome Giovana, embarca hoje para os Estados Unidos, segundo fonte da Polícia Federal, que monitora e que informou a Procuradoria-Geral da República a saída dos familiares de Mauro Cid do país. Lembrando, né, gente? Cid, delator, pede para que todos os benefícios, inclusive a não punição com prisão, estendidos a ele ou pedidos por ele para delatar, sejam estendidos aos familiares, porque todos esses, de alguma forma, estão envolvidos em investigações que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. Mas é claro, estamos vivendo em um regime democrático, onde testemunhas são coagidas e ameaçadas, filhos de processados são atingidos com bloqueio de contas e liberdade de expressão. Como foi dito, nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Pois é.
E é assim que a gente se despede hoje, meus queridos, rindo para não chorar. A Daniela Lima, a porta-voz oficial do desespero na Globo News, ficou uns dias na geladeira para esfriar a cabeça, mas pelo jeito o freezer deu defeito, porque ela voltou mais descontrolada do que nunca. Mal chegou, já deu patada nas colegas, já ficou nervosinha, tudo para salvar a delação furada do Mauro Cid. Essa que a Veja escancarou como um grande festival de mentiras. E, enquanto a narrativa derrete, o que faz a Daniela? Entrega o ouro. Deixa escapar que o STF ameaçou a família do Cid para ele confessar o que eles queriam. Ops! Foi sem querer. Ou é a consciência pesando? Enfim, a geladeira quebrou, a máscara caiu e o circo ficou exposto para todo mundo dar gargalhada junto. Isso, Daniela. A plateia agradece pelo show. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente! Petista! Censura! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.